Olá pessoal, tudo bem? Então agora daremos continuidade à nossa revisão de história com o tema Revolução Francesa, tá bom? Então, gente, a França, antes da Revolução, ela tinha cerca de 25 milhões de habitantes, né? E era uma sociedade dividida hierarquicamente, ou seja, segundo a posição ou a classe social de cada um. Era dividida, portanto, em três estados ou três ordens. O primeiro estado era representado pelo clero, o segundo estado pela nobreza e o terceiro estado pelas demais classes sociais, os setores mais pobres da sociedade, tá bom? Nessa época a economia estava em franca decadência, a população, portanto, mal tinha o que comer, passava necessidade, viviam basicamente à base de pão preto, que era um pão que não tinha os mesmos ingredientes que o pão da nobreza, tá bom? E em casas de péssimas condições. Além disso, gente, faltava o quê? Representação política ao terceiro estado, eles não se sentiam representados por ninguém, tá certo? Então, se eu perguntar a vocês quais foram aí as causas, da revolução, vocês podem destacar essas aí, as péssimas condições de vida e também a falta de representatividade do terceiro estado na política, tá certo? Então, pessoal, coloquei aqui um exemplo de como era dividida a sociedade da França naquela época, hierarquizada. A representação aqui dos três estados, vou só destacar para vocês aqui rapidinho, tá bom? Esse primeiro senhor aqui, ó, vestido de azul, seria o clero, representava a igreja. O segundo aqui atrás seria a nobreza, os grandes proprietários de terras. E esse que está embaixo, levando os dois aí nas costas, seria o terceiro estado, que nesse caso seria o estado que pagava os impostos. Lembrando aí que nessa época, tanto o clero quanto a nobreza eram vistos como parasitas, não faziam nada, apenas viviam às custas dos impostos do terceiro estado, que era representado pelas demais classes sociais, tá bom? Então, pessoal, lembrando que o que marcou aí, o que simbolizou, melhor dizer, a Revolução Francesa foi justamente a queda da Bastilha, que era a prisão militar do rei, Segundo os historiadores, essa queda ela simbolizou historicamente a Revolução Francesa, tá certo? O lema da Revolução foi liberdade, igualdade e fraternidade. No mesmo ano aí eles declararam, uma carta no qual colocavam ali os direitos e deveres do homem e do cidadão, que eu destaquei aqui para vocês, que foram liberdade e igualdade das pessoas perante a lei, direito à propriedade individual, democratização de acesso aos cargos públicos, coisa que só existia para a nobreza, certo? Liberdade de pensamento, de opinião e religião. Percebam aí, gente, que a Revolução Francesa também tem muito a ver com as ideias iluministas, com as ideias de liberdade, tá certo? No ano de 1790, foi votada também uma Constituição Civil do Clero, onde separava, portanto, a Igreja do Estado. Nesse caso, pessoal, o Estado ele passou a não ter mais uma religião oficial, tá certo? Lembrando, gente, que com a Revolução, praticamente nada mudou na França, A única coisa que mudou foi justamente a vida, dos burgueses. Por isso que os historiadores costumam dizer que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, porque entre as classes mais pobres que estavam na frente da batalha ali na Revolução, a única que conseguiu se beneficiar foram justamente a burguesia. Elas chegaram ao poder, depois deram um chute aí nas demais classes sociais, tá bom? Burguesia essa que permanece no poder até os dias atuais, certo? Mas dentro de um contexto, obviamente, diferente. Então, gente, em 90, ou melhor, perdão, em 71 ela ficou pronta e baseou-se na Declaração dos Direitos Humanos, onde houve a separação dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Além disso, o governo ele passou a confiscar as propriedades e os tesouros da igreja, passou a tomar o que era da igreja e passou a ser propriedade do Estado,
do governo. Houve a manutenção da monarquia como forma de governo, ou seja, um governo constitucional. Nesse caso aí, pessoal, ocorreu uma transição, certo, do poder absolutista para um poder mais descentralizado, voltado a esses três poderes que acabamos de ver. Houve também a instituição de uma única lei para todos os cidadãos franceses e a instituição de impostos e taxas para a nobreza, que até então não pagavam nada, né? Ficavam isentas de impostos, tá bom? Então, pessoal, antes da burguesia ela implementar aí a República Francesa, o que aconteceu? O rei Luís XVI, que estava exilado, tentou organizar um exército no exterior e retornar à França para barrar aí a ascensão e a consolidação da classe burguesa no poder. Então, os revolucionários pegaram o rei e toda a sua família, julgaram e condenaram ele à guilhotina, né? Então eles foram mortos e a partir desse momento a França ela se tornou uma república democrática, tá bom? Vai ser nesse momento, pessoal, que vão surgir, durante esse período da república, três grupos políticos, certo? Surgiram representados pela alta burguesia, os jacobinos, que eram representados pela baixa burguesia, ou pela população média e pobre, e a planície, que era formada por pessoas que ficavam no centro, ou seja, pessoas neutras, que nem queriam ficar do lado dos girondinos, nem do lado dos jacobinos. Tá bom, gente? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Continue ficando em casa, continue se cuidando e até a próxima. Valeu!